Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Esse é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes, sou professor de língua portuguesa, que aqui no YouTube facilita a sua vida. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, caiu de paraquedas aqui neste canal, você está na playlist Resolução de Provas da Banca Legatos. Hoje eu corrijo a prova para o cargo de professor da cidade de Piripiri, tá bom? Então vamos juntos e você que acha a prova Legatos uma prova difícil, a prova não é difícil, turma. É porque você não está sabendo o que estudar, como estudar, com quem estudar. No decorrer dessa aula eu vou fazer um convite para você fazer parte da minha mentoria, onde eu te mostro as estratégias, o caminho para estudar as provas da Banca Legatos. Tá bom? Então vamos lá, até porque meus alunos passam nas primeiras colocações. Confia no que eu estou te dizendo, tá bom? Então vamos lá. Você já está vendo a prova aí? E a primeira questão é uma questão de compreensão textual, como eu sempre digo para os meus alunos, tá? Lê logo a questão, Com base nas informações apresentadas no texto, a afirmação de que os jovens não se sentem impedidos nem sem condições para aprender na escola. Eles não se sentem impedidos, tá? E nem se sentem sem condições de aprender a escola, tá? Aí ele vai perguntar aqui, relaciona-se principalmente com o fato de... Aí, o gabarito deu letra A. Deixa eu falar logo o gabarito, a gente procura no texto, tá? Percentuais relativos à falta de recursos e aos déficits de aprendizagem revelam baixa incidência desses fatores nas percepções dos jovens. Ou seja, o fator financeiro e o fator, relativo à falta de recursos e déficit de aprendizagem. Não é por causa disso que eles estão indo, evadindo, né, a escola. Pronto, deixando de ir para a escola. E tudo isso está aqui, vamos lá. Aí ele vai dizer aqui, por exemplo, é feita uma pesquisa, né? Aí, por exemplo, nenhuma das pesquisas, a falta de recursos para arcar com os custos mostra-se como motivo que levou uma parcela significativa a abandonar os estudos. Tá vendo? Então já é um ponto, tá certo? Aí o texto continua. Em 2023, apenas 1% dos jovens alegaram ter deixado a escola por ausência de recursos para pagar as despesas, como transporte, material escolar, etc. Adicionando déficit de aprendizagem, também são apontados apenas como 2%. Então, veja só, o texto diz exatamente isso, o que está ali na questão. Deixa eu destacar essa parte toda aqui, né? Então, pronto, tá certo? Então, realmente, a questão aí vai ser a letra A, está correta, tá? Qual é o distrator da letra B? A pesquisa demonstra que a motivação para evadir concentra-se apenas nas questões financeiras. Acabamos de ver que não. Pesquisas indicam que a falta de interesse, a falta de interesse dos jovens decorre da ausência de políticas públicas. Não é da ausência de políticas públicas, não, tá? Os jovens, a pesquisa aponta, está aqui, tá aqui, deixa eu mostrar para você no texto, aqui, Cadê? Aqui, eles preferiram trabalhar, né, e dar maior atenção à família, tá? Com atividades extras da escola, certo? Pronto, é por isso aí. Tá bom? As respostas dos jovens sugerem que a evasão está diretamente ligada ao insucesso escolar, revelado por avaliações externas, não. Dados mostram que os jovens percebem que a escola como um espaço mais competitivo diante das exigências do trabalho e do mercado, não. A alternativa correta, a letra A mesmo, tá certo? Questão de número 2. A relação estabelecida pelo texto entre o programa Pé de Meia e a evasão escolar, né? Implica que... Aí vamos dar uma olhada aqui no que o texto fala sobre essa questão do programa Pé de Meia, tá? Então faça exatamente isso, Procure no texto aquilo que a questão está pedindo. Vá questão por questão, item por item, porque assim você vai ganhar tempo, você vai direto na fonte. Tá certo? Vamos lá. O pé de meia, ele fala aqui, tá? Sobre o pé de meia. As implicações para a política pública são imediatas, uma vez que o pé de meia acaba, né, com a necessidade imediata de renda. Urge uma educação de qualidade que comunique à juventude que estudar vale a pena, bem como as implicações sociais e a renda futura, tá? Então, pronto. Onde é que está isso aí? Vamos lá.
Implica que incentivar financeiramente é necessário para resolver o problema da evasão, pois neutraliza a atratividade do trabalho adolescente de quem é de baixa renda. Só que foi dito que não é por falta de dinheiro, entendeu? Então, segundo a pesquisa, né? Então, existe um outro fator que motive. Há o fator financeiro, sim, mas é um percentual baixo, tá certo? Então, não é a letra A por isso, né? Transferir renda atua como um fator determinante para boa parte das famílias, para evitar a evasão, eliminando qualquer necessidade de políticas pedagógicas. Então, o distrator está a partir daqui, ó, eliminando as necessidades de políticas pedagógicas. Reduzir as necessidades imediatas de renda pode favorecer que os jovens permaneçam na escola, desde que a qualidade e a atratividade do ensino também sejam aprimoradas, que foi o que a pesquisa apontou. Não é só um fator financeiro, que inclusive é o menor, segundo a pesquisa. É o fator realmente do interesse do aluno, né? Do aluno entender o quê? Que estudar vale a pena, que estudar é bom, e aí etc e tal, tá? Então fechamos mais um caso, vamos para a questão número 3. A estratégia argumentativa empregada pela autora por meio da interrogação, aí tem aqui, ó, será que comunicamos à juventude essas perdas? Turma, quando eu leio logo isso aí, isso aqui na minha mente provoca reflexão. Não tem outro caminho, provoca reflexão. Quando eu faço uma pergunta, então dá a entender que eu estou provocando a reflexão, certo? Então fechamos aqui mais uma questão. Vamos lá. Questão de número 4. Questão 4. Acabar aqui. Já deixei respondido aqui, mas vamos embora. Tá? Diversas pesquisas com jovens fora da escola investigaram e continuam investigando o motivo. A forma verbal e a locução verbal destacadas apresentam aspectos de passado contínuo? Não. A locução verbal, que é a união de dois verbos, dá uma ideia de passado contínuo, sim, certo? Só que o verbo em específico, ele não demonstra isso. O verbo em específico, ele demonstra o quê? Ele demonstra um passado perfeito. Ou seja, é aquele passado concluído. Certo? Então, o item 1 está errado. Né? Talvez o trabalho pareça ter mais valor para os jovens de 15 anos. Nesse contexto, a reflexão do verbo parecer se encontra no presente subjuntivo, sim. Como é que eu sei que está no presente subjuntivo? O presente subjuntivo transmite a ideia de incerteza, de dúvida. Aqui começa com o talvez, tá? E na conjugação, e aí realmente, de fato, a alternativa correta é a letra D de dado, tá? Porque o item 2 está correto. Eu vou mostrar os outros, tá? É assim, ó. Quem forma o presente do subjuntivo é o presente do indicativo, tá? No presente do indicativo eu tenho assim, eu pereço. Aí eu vou para o presente subjuntivo, que eu pereça. Tá vendo? Já apareceu, ó. Talvez pereça. Pronto, é isso. Tu pereces. Tu pereces. No presente subjuntivo, que tu pereças. Pronto. E aí vai seguir na conjugação. Então está no presente subjuntivo, sim, alternativa 2 correta. Vamos ver aqui o 3. Certamente uma parte da juventude evade, né? O verbo destacado, quanto à sua formação é defectivo e anômalo, anômalo não, ele é defectivo. Professor, o que é o verbo defectivo? É aquele verbo que não apresenta a conjugação completa. Falir, por exemplo. Eu falo, não tem como. Tá vendo? Então, o verbo falir é um verbo defectivo. Evadir, eu evado, não tem como. Ele apresenta um defeito. Ele apresenta o quê? Ele não tem toda a conjugação. A primeira pessoa não tem, por exemplo. Entendeu? Então, verbo falir, verbo evadir são defectivos. Anômalos não. Anômalo é quando o seu radical muda. O verbo ir é um verbo anômalo. Eu vou, ó, vou, irei, ir, já mudou. Tá vendo? Eu fui, ó, vou e fui.
muito diferente. Isso é um verbo anômalo. Tá certo? Pronto. Verbo anômalo. Então o item 3 está errado. Por quê? Porque ele não é anômalo. Ele é defectivo. Ficou a quarta, porque ele quer saber sobre esse verbo aqui, ó. Tá? A forma verbal destacada já no presente, no tempo presente, sim. Eu abandono, tu abandonas, ele abandona. Nós abandonamos, vós abandonais e eles abandonam. Fechamos mais uma questão. Sempre trabalho isso com os meus alunos. Sempre, 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 sempre. Ele quer saber qual é a função desse aqui, ó. Qual é a classificação. Preste atenção. Investigaram e continuam investigando o motivo o qual. Se eu coloco o qual no lugar do que, eu tenho um pronome relativo. Pronto. Onde é que eu vou ter um pronome relativo? Letra A. Indicam isso. Conjunção integrante. Declararam isso. Conjunção integrante. Duas orações subordinadas e substantivas. C. Isso está no meu material, gente. Entre aqueles os quais esse os é pronome demonstrativo e o que é pronome relativo. Não tem segredo na alegatos. Não tem segredo na alegatos. Alegatos é uma prova muito fácil. A banca Alegatos faz uma prova fácil. Uma questão ou outra é difícil. Agora, o problema é que você não quer investir em você para ter um curso de qualidade. Você acha que estudando em casa vai resolver, que pegando o edital vai resolver. Não resolve. Você tem que investir em um curso, em uma mentoria, que te capacite a entender essas questões de forma prática, simples, objetiva e direta. Entenda isso, meu aluno, pelo amor que você tem a Deus. É por isso que eu te convido a fazer parte da minha mentoria, tá bom? Porque, ó, o resultado vem, preste atenção. Boa tarde, professor Arthur, passando aqui para lhe agradecer. Saiu o resultado final agora de Cajuazeiro do Piauí, né? E eram 3 vagas, e eu passei em segundo lugar. Eram 15 questões de português, acertei 12 de 15. E mais uma vitória, né? Porque eu já passei no Maranhão, graças a Deus, e agora em Cajuazeiro do Piauí, Maranhão e Piauí. E você faz parte, né, dessa vitória minha, porque aonde eu comprei sua mentoria. E assim, e você é nota 10, viu? Eu aprendi muito, viu? E eu não poderia deixar de mandar aqui essa aprovação para você também, que você faz parte dessa conquista. Muito obrigada, viu? Você é um professor nota 10. Professor, eu ia fechar português, mas eu tenho uma mania, todas as provas que eu vou fazer, eu sempre tiro da certa para colocar na errada. E aí todas, eu já pedi pra Deus, Deus, meu Deus, não deixa eu fazer isso, mas eu não sei o que é, professor. Eu sempre tiro da certa pra marcar errada. E eu sei que tá certa e eu não sei o que é isso que acontece. Quando eu entrego a prova, que eu saio, que eu entrego o gabarito, que eu saio, eu disse, meu Deus, por que foi que eu fiz isso? Que eu sei que tava certo, porque foi. E aí todas as provas é assim. Porque senão eu ia gabaritar português. Mas é assim mesmo. Mas a vitória veio, graças a Deus. Áudio da minha aluna Frank Naura, que passou em 2 concursos. 2. Um em um mês passou para um. Ela falou no áudio aí. Aí tu quer dizer que é difícil? É difícil? O que é difícil? Me diz aí o que é difícil. É difícil você entender e botar na sua cabeça que ou você bota a bunda na cadeira, faz um curso de vergonha, de verdade, para passar no concurso, ou fica aí nessa pindaíma. É difícil. Não é difícil, tá? Professor, eu quero entrar para a sua mentoria. Se decida. Quer entrar? Então, olha, fale comigo agora. O meu número é esse aqui, ó. 83, o DDD é 99663 7794. O meu Instagram, pode seguir, ó. Estou dando aula de graça também no Instagram. Arthur, sem H, Rizando, com 2 As, Arthur Rizando, tá bom? Então, vamos lá. Outra questão facílima, questão 6, fácil, gente. Vamos lá, ele quer saber o termo destacado corretamente, não é a letra A. Porque toda vez que você tem um O e um A ao lado do verbo, o que é que acontece? Ele é um pronome oblíquo. Eu falo isso nas minhas aulas, certo? Esse os aqui, ó, é um pronome demonstrativo. Não é? Foi o que eu falei aqui, ó, na questão anterior. E esse que, professor? Pronome relativo. Tá? Letra C. Declararam que a abandonaram. Eu acabei dizendo igual a letra A. Ó. Isso aqui retoma algo já mencionado no texto. Está ao lado de um verbo, pronome oblíquo, não é artigo. Devido a. Se é devido a. Isso é uma preposição. Isso aqui é um complemento do nome. Que nome? Devido.
Alegados podia ter cobrado aqui o complemento nominal, que tem uma questão que cobra, eu vou mostrar a vocês. Aqui é complemento nominal porque tem um a preposição e um nome antes. Então, já grava isso aí, já aprende isso aí, ó. Vou te mostrar agora, ó. Já aprende isso aqui, ó. Na essência da coisa. Quando você tem um verbo, depois do verbo, você tem uma prep, você tem um objeto indireto. Quando você tem um nome, aí vem uma prep, você tem um complemento nominal. Então está certo isso aí. Isso aqui é uma preposição. Tá? Vamos lá. Levados a seguir. Quem é levado a algo. Preposição, não é pronome oblíquo. Fechamos mais uma questão 7. Falo isso aqui direto nas minhas aulas também. Direto. Olha o que ele vai querer saber aqui, ó. Vamos ver o que a questão pede. Ele dá um termo de chacada e diz assim, ó. Acerca da forma verbal de chacada, é correto afirmar que, gente, isso aqui é a oração principal de uma oração subordinada substantiva. Subjetivo. Isso está no meu material. Eu falo isso todas as vezes na minha aula, gente. Todas as vezes. Por que a resposta correta vai ser a letra E? Preste atenção. Esse verbo, ele é unipessoal. Tá? Você pode até entender como unipessoal. Certo? Isso introduz uma oração subordinada substantiva. É assim, ó. É importante que. Tá? Calma que você vai entender, tá? É necessário que. É agora, ó. É urgente que. Turma, aí o é urgente fica urge. Urge que tomemos uma atitude. Atitude. Pronto, é isso aí. Somente isso, pô. Aí tu vai ler, ó, aí o meu aluno, como o Frank Naura, que passou em 2 concursos, ela vê isso aqui e ela sabe qual é a resposta que tem que marcar. Porque eu programo a mente para isso, turma. Você tem que entender isso. Aí você vai ler a letra A, não é verbo transitivo direto, aí vai ler, aí vai perder tempo. Não, turma. Tá? E aí sim, aí o que é que acontece aqui, ó? Presta atenção. Toda vez que você tem essa estrutura aqui, você tem uma oração subordinada, subjetiva. É só decorar isso, pelo amor de Deus. Entendeu? Subjetiva. O que é oração subjetiva? É porque não há sujeito aqui na oração principal. Ó. Tudo que vem antes do que é oração principal. Quem é o sujeito? Não tem. O sujeito é a oração subordinada subjetiva. Pronto. É isso que você precisa entender. Tá certo? Pronto. Eu estou tentando ser bem objetivo e sintético aqui, tá? Para você. Bora. Ó, eu juro a você, essa é a questão 8. Talvez na hora da prova eu fosse ler o texto, mas aqui, né, fazendo com calma, eu admito isso aí. Pessoal, preste atenção, tá? Deixa eu desligar aqui o celular. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Tu vai ver comigo agora, que não tem nem necessidade de ler o texto. Ele fala sobre, a temática do texto é sobre a questão do negro, né? Da questão da diversidade racial. Vem comigo aqui entender essa questão. Olha só. O argumento central do professor José Tiago Menezes Correia sobre a contribuição da diversidade racial para a ciência relaciona no âmbito do letramento racial a ideia de quê? Presta atenção, viu? Vamos lá. Preste atenção que essa questão dá para você responder sem ler o texto. Por quê? Porque todas apresentam distratores. Menos uma. Vem comigo. A pluralidade de experiências e perspectivas raciais amplia o repertório cognitivo e epistemológico, permitindo formas distintas de interpretar e produzir o conhecimento. Beleza, encaixou. Eu disse, rapaz, eu acho que é a letra A. Eu não vou responder agora, não. Eu não vou marcar agora, não, tá? Eu pensando comigo quando estava respondendo, né? Deixa eu atualizar aqui. Aí, letra A, né? Pronto. Na hora eu não marquei, não. Deixei guardado aí, tá? Vamos lá. A presença de diferentes grupos étnicos na universidade garante a autonomia da equidade? Claro que não, turma. Não garante a equidade, não. Isso aqui é distrator. Porque hoje tem a diversidade e não está garantido. É luta todos os dias. Por isso que a letra C, a B está errada.
A diversidade racial decorre principalmente da adoção de currículos comuns? Claro que não. Isso vai muito mais além. A ampliação da participação de docentes negros reorganiza a hierarquia? Não. É claro que não vai. Por que vai reorganizar a hierarquia? Não tem nada a ver isso aí de reorganizar a hierarquia. Certo? Por que vai reorganizar a hierarquia? Não. Aí ele continua aqui, ó, científico, substituindo modelos tradicionais por uma questão homogênea? Não. Se é tradicional, não tem nada a ver com homogêneo, não. Estimulação para a diversidade racial é o suficiente para eliminar os estereótipos, eximindo a necessidade? Não, gente, não é. Tudo errado a letra E. Então, assim, preste atenção. Aqui é só eliminar os distratores. Aí tu olha para mim, aí diz assim, não, professor, porque alegados tem uma prova difícil. Existem questões de alegados que toda banca é assim, tá certo? Agora, você só vai entender isso quando você entender o jogo de que é necessário o investimento, é necessário você estudar com pessoas que entendem, certo? Porque, ó, deixa eu te mostrar um outro exemplo aqui, tá? Deixa eu te mostrar aqui Eu vou só ajustar aqui o tamanho da tela, ó. Sou aluna Sáfira, aluna do Olha professor. o que essa minha aluna... Eu vou voltar o vídeo, só um minuto, tá? Olha o que Sáfira conta aqui. Preste atenção nesse depoimento de Sáfira. Olá, sou aluna Sáfira, aluna do professor Arthur, passando aqui para deixar o meu depoimento para vocês a respeito do último concurso que eu realizei. Fiz para 2 áreas, tanto de professor de educação física como para agente de endemias, e fiquei bem nas 2 classificações. Graças a Deus deu tudo certo, né? E dizer que esse resultado também veio, né? Além da vontade de Deus, veio também dos conhecimentos adquiridos durante os alunos do professor Arthur. Não entrei na mentoria, né? Mas eu participei dos alunos que ele fez, bem próximo ao dia da prova do concurso da cidade de Antônio Almeida, e eu tive uma excelente pontuação. Estou aqui passando só para agradecer, né, e dizer que próximos concursos virão e com certeza eu irei novamente participar, ou então até mesmo da mentoria, né, e dizer que foi a cereja do bolo na minha prova de português, né, onde é isso que ele fala. Os alunos dele vê a questão e já sabem qual a resposta marcar, né? Eu me lembro de uma questão sobre pronome passivador, que quando eu li a pergunta eu já sabia o que marcar. Então, eu só tenho que agradecer e dizer que ele chegou na melhor hora, onde eu estava precisando realmente adquirir certos conhecimentos sobre a banca, e a aula dele abriu leques de possibilidades para isso. Um forte abraço. Entendeu, né? É como ela diz, os alunos do professor Arthur sabem o que marcar. Pronto. Esse vídeo chegou até você, você tem essa oportunidade. Tá? Se é de Croatá, que vai fazer esse concurso da Banca Legados, certo? Você tem essa oportunidade. Você é de Caxias, agora tem que querer se mexer, se mexa. Tá bom? Então fechamos aqui e vamos para outro cargo. Para outro cargo, não, para outra questão. Cargo é porque Safra também passou para... Ela disse, né? Passou para 2 cargos no mesmo concurso. Está ganhando aí em torno de R$7.000. Tá? Ou mais, né? Você pode fazer isso também, tá? Então vamos lá. Assinale a alternativa, questão 9, né? Que apresenta o complemento nominal. Tá, deixa eu ver aqui, peraí, que vocês não estão vendo não. Assinale a alternativa que tem um complemento nominal. Pessoal, eu acabei de botar uma síntese onde eu disse o seguinte. Olha para a preposição. Antes da preposição tem um verbo. Depois da preposição tem um complemento verbal chamado de objeto indireto. Antes da preposição tem um nome, certo? A base é essa, certo? A base. Depois da preposição tem um complemento nominal. Onde é que eu vou encontrar isso aqui, turma? O único lugar que eu vou encontrar isso é aqui, ó, na letra E. Pronto, acabou. Vamos lá. Estudou. Até como ganhador do Nobel, né? Até como ganhador do Nobel. Então, isso aqui até com ele, né? Dá uma circunstância, que é um advérbio, tá? Companhia. O baiano de Salvador, adjunto adnominal.
de Salvador caracteriza o baiano, tá? Aí vamos lá, a letra C não ficou, deixa eu ver aqui, não está destacada a letra C, ou está do país, tá aqui, ó. Adjunto a nominal, porque caracteriza científico, tá? Você poderia ter confundido a letra C aqui. Por quê? Porque antes da preposição tem um nome. Só que esse nome aqui, ó, o próprio horizonte do país. Isso aqui dá uma ideia de posse. Quando você tem uma ideia de posse, você tem um adjunto adnominal na forma de locução adjetiva. Tá bom? Por isso que isso é uma adjunta nominal, que é a parte que confunde com complemento nominal. Certo? Aqui do mesmo jeito, ó, o baiano de Salvador tem uma ideia de posse. Se tem uma ideia de posse, então adjunto adnominal. Aqui estudou, é verbo, já elimino logo. Tá? E a letra D é verbo de novo, então não tem como ser complemento nominal. Só pode ser a letra E. E aí, ó, a partir de amanhã no meu Instagram, eu estou gravando essa aula, para você entender, no dia 17/12, às 13 horas. Amanhã, dia 18/12, eu começo uma sequência de lives falando sobre adjunto nominal e complemento nominal, às 6 horas da manhã. Vem para o Instagram que você vai aprender muito, tá bom? E a 10ª questão, tá? Por que vai ser a letra E? Ele quer a derivação, ó, parasintética. Deixa eu ver aqui. Não, perdão, desculpa. Ele quer saber a que está correta. Vamos eliminar cada uma. Químico é a palavra primitiva, não é derivação regressiva. O que é a derivação regressiva? É quando a palavra sai de uma classe gramatical e ela regride. Ela sai de verbo, forma um substantivo. Por exemplo, vamos lá. Abraçar. Forma um substantivo abraço. Veja que a palavra regrediu e o nome indica ação. Certo? Atacar. Forma ataque. A palavra regrediu e indica ação. Tá bom? Pronto. Por isso que não é a letra A. Ó, e antes de qualquer coisa, já está no final da aula, mas eu vou deixar um card aqui de uma playlist sobre processo de formação das palavras, que é esse assunto, tá? Aí vamos lá. B de bola, letramento. Ele diz que é aglutinação. Não. Aglutinação é quando eu uno palavras, certo? Que formam outra, perdendo letras. Vinho mais acre formou vinagre. Isso é aglutinação. O que tem ali é uma derivação sufixal, certo? Aí eu vou para a letra C. Possível, possibilidades. Derivação sufixal, que é quando eu acrescento um sufixo depois. Ali na letra C está dizendo que é composição por justa posição. Não, não é. O que é composição por justa posição? É quando eu uno palavras e não ocorre perda de elementos, como beija-flor, tá? Letra D, independentemente, derivação prefixal e sufixal. Está dizendo que é derivação sufixal e não é derivação sufixal. É derivação prefixal e sufixal. Acrescentou-se 2 afixos, tá certo? Então, pronto. Enriquecer é para síntese. Por quê? Porque eu não posso nem retirar o em e nem o ri e nem o ser. Então, ó, acrescentou-se um prefixo e um sufixo que não podem ser retirados. Derivação para síntese, tá bom? Recapitulando, na letra D é derivação prefixal e sufixal, porque acrescentaram-se afixos que podem ser retirados. Em enriquecer, acrescentaram-se afixos, que é um prefixo e um sufixo que não pode ser retirado, tá? Possibilidades, acrescentamos um sufixo, então é derivação sufixal. Letramento, acrescentou-se o sufixo, derivação sufixal. Tá certo? Então é isso, turma. Olha só, meu amado aluno arturizado. Eu aguardo o seu contato, certo? Ah, saiu aqui o meu contato. Então, eu aguardo você falar comigo. Onde? Ou no @arturizando, que é o meu Instagram. Isso aqui é um A, tá? São 2 As. Ou no 83996637794. 996637794. Fale comigo
porque eu tenho muito para entregar a você. Você aí de Croatá, de Caxias, vai fazer legados, vem comigo, cola em mim que teu sucesso é garantido. Até a próxima aula.